Beleza? Tudo tranquilo, guerreiros e guerreiras do direito constitucional? Vamos nessa? Pessoal, é o seguinte, sei que vocês estão aí se adaptando também a essa nova realidade, eu também do lado de cá, né, fazendo o maior esforço possível para caminhar nessa nova plataforma. E devagarzinho a gente vai se adaptando, vocês daí, eu de cá, vamos junto. A faculdade tem feito o maior esforço possível para que as coisas caminhem dentro de uma certa normalidade. E o melhor que nós podemos fazer nesse momento é cada um fazer a sua parte, nos esforçarmos o máximo possível e também que vocês se cuidem, tá bom? É o que eu te peço, se cuida, cuida das pessoas que você ama. Em breve vai estar tudo tranquilo, se Deus quiser, vai estar tudo normalizado e nós estaremos juntos. Tranquilão? Vamos nessa? Processo legislativo, perdão. Nós já falamos das medidas, aliás, das emendas à Constituição, das leis complementares, das leis ordinárias, das medidas provisórias e das leis delegadas. E na próxima aula nós falaremos das resoluções e dos decretos legislativos, ok? Eu quero apenas, como nós não fizemos o vídeo a respeito das medidas provisórias, eu quero retomar aqui a lei complementar e a lei ordinária, porque é um pedido de alguns alunos que não tiveram presente e que a gente não tem certeza de como se dará a continuidade desse processo daqui para frente. Então eu vou fazer de forma bem rápida aqui uma recapitulação da lei complementar e da lei ordinária e a gente faz um apanhado também das medidas provisórias, tá bom? Quem viu se aprofunda, quem não viu pega da agora para frente, ok? Plataforma Moodle, vou estar acompanhando no fórum e vou estar acompanhando também no grupo de WhatsApp, respondendo as dúvidas. Depois vem a atividade e depois nós trataremos também do nosso trabalho avaliativo, ok? Nós vimos lá nas emendas à Constituição, do artigo 60, que por toda a dificuldade que é necessária, né? Perdão, para a elaboração de uma emenda, o próprio rol de legitimados a propor um projeto de lei é um rol muito restrito, com o presidente da República, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, mais da metade das assembleias legislativas, né? Agora, para o processo legislativo infraconstitucional, e aqui eu estou falando especificamente de lei complementar e lei ordinária, lá no artigo 61, estou aqui com a minha Constituição, pega a sua aí para a gente, né? Ninguém é robô. Pega isso e vamos acompanhando. A Constituição é a sua parceira aí esses dias. O processo de elaboração dessas leis já traz para a gente no artigo 61 quem são esses legitimados. E é um rol extenso, diz, as leis complementares e ordinárias. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, olha o poder judiciário entrando no processo legislativo. Os tribunais superiores, Procurador-Geral da República e ao cidadão na forma da lei. Veja, nós já temos aqui, tanto para a lei complementar como para a lei ordinária, um rol muito mais extenso. Nós estamos falando de legislação infraconstitucional agora, de processo legislativo infraconstitucional. Quantas leis nós temos, complementares e ordinárias, né? Até já tratamos sobre isso. Então marque bem aí. O caput do artigo traz para a gente os rols daqueles que podem propor esses projetos de lei. Podem propor aonde, cara pálida? Pode propor no Congresso Nacional, porque quem vai, na verdade, discutir, analisar, debater e, ao final, aprovar é o Congresso Nacional. Aqui nós estamos falando apenas da iniciativa do projeto de lei. Ok? Marque isso. Bom, todos esses são legitimados. Contudo, ao presidente da República, dada a sua característica e toda a liturgia do cargo, existem algumas matérias que lhe são privativas. Então, toda vez que o projeto de lei for tratar de alguma matéria que nós vamos tratar aqui agora, nós vamos fazer a leitura disso aqui agora, o legitimado exclusivo, privativo para a elaboração do projeto de lei será o presidente da República. Então, veja, temos um rol de legitimados a propor lei complementar e lei ordinária. Porém, quando se tratar de uma dessas matérias que nós faremos a leitura, estaremos diante de um único legitimado privativo, que é o presidente da República. O parágrafo 1º desse artigo 61, ele nos traz o seguinte:
são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, primeiro, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. 2, que disponham sobre, aí ele vai trazer da linha A até a linha F, criação de cargos, organização administrativa sobre os servidores, a organização do Ministério Público, a criação e extinção de ministérios e as Forças Armadas. Toda vez que o projeto de lei tratar sobre uma dessas matérias, a competência é privativa do Presidente da República na elaboração do projeto de lei. Vão ler, vão exercitar sobre isso para a gente tratar nos nossos trabalhos no futuro. Outro ponto importante que eu devo salientar com vocês é que aqui, na elaboração dos projetos de lei, nós temos a presença do cidadão. Aqui o cidadão participa de forma direta. Lembra que nós tratamos disso lá nos primeiros artigos da Constituição? Veja, a regra geral é todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio dos seus representantes. Então a regra é que os nossos representantes, neste caso deputados federais e senadores, elaborem esses projetos de lei. Debatam e aprovem ou rejeitem, nós estamos falando por meio de nossos representantes. Nós lhes concedemos o mandato, nós lhes concedemos a procuração para que por prazo determinado exerça o poder em nosso nome. Porém, achou por bem o Constituinte originário, desde 1988, a garantir aqui a participação direta das pessoas na elaboração do projeto de lei. Como é que é feito isso? Eu, cidadão, você, cidadão, podemos diretamente elaborar o projeto de lei? Não. O próprio artigo, no seu parágrafo 2º, vai estabelecer alguns parâmetros para que nós possamos, diante desses parâmetros, ter condições de propor um projeto de lei. E eu já dei até como exemplo para vocês projeto de lei de iniciativa popular, o projeto de lei do Ficha Limpa, né? De autoria de um nosso quase conterrâneo aqui do estado do Tocantins, né? Que elaborou esse projeto de lei do Ficha Limpa e encaminhou à Câmara dos Deputados e lá foi feita a votação. Quais são esses critérios? Veja, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados. Por que nós vamos apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados? Não é a Câmara a casa do povo? Então, toda vez que um projeto de lei foi de iniciativa do povo, de iniciativa popular, de iniciativa do cidadão, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei ele deverá ser subscrito, nos termos desse parágrafo, por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Estou lendo minha Constituição, tem as mãos aí, tá? Então, veja. O cidadão pode propor um projeto de lei? Sim, mas existe regramento para isso, e o regramento é aquele constante do parágrafo 2º do artigo 61. Pelo menos 1% do eleitorado nacional, que, como nós sabemos, já deve estar em torno de 1,5 milhão de eleitores, né? 1,5 milhão, 1% deve dar 1% deve dar 1,5 milhão de eleitores. Esse 1,5 milhão de eleitores deve estar distribuído em pelo menos 5 estados, tá bom? Marquem bem isso aí. E com não menos de 0,3% de representação em cada estado. Com relação às leis, eu acho que é um apanhado geral que nós podíamos fazer. Agora, eu preciso diferenciar uma coisa. Nós falamos aqui de iniciativa de leis complementares e leis ordinárias, tudo no mesmo artigo. Professor, qual que é a diferença disso? Qual que é a diferença de lei complementar para a lei ordinária? A lei ordinária, ela vale mais que a lei complementar? Não. Nós sabemos que não há hierarquia entre as leis, o próprio Supremo já falou sobre isso. Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Então, o que vai diferir uma lei complementar de uma lei ordinária? Nós temos duas diferenças básicas e vamos direto ao ponto, sem enrolação. A lei complementar, o poder constituinte que elaborou a Constituição, entendeu que algumas matérias, alguns direitos e garantias estabelecidos no texto constitucional demandariam uma regulamentação por meio de lei. E por sua importância, o poder constituinte disse claramente dentro do próprio artigo, dentro do próprio comando constitucional, olha, você tem esse direito e esse direito será regulamentado por meio de lei complementar. Ou lei complementar regulamentará
determinado assunto. Então a Constituição reservou determinados assuntos, determinadas matérias, para que sejam regulamentadas quando a espécie normativa assim demandar, por lei complementar. Por que eu estou falando de espécie normativa? Porque nós sabemos que existem normas constitucionais, eu estou falando nesse sentido, né, dessas espécies, porque tem normas constitucionais que nós sabemos têm eficácia plena, não demanda nenhum tipo de complementação. Nós temos normas constitucionais de eficácia contida, ela é autoaplicável também, mas ela permite ser complementada por um ato infraconstitucional, por uma lei que pode ser complementar, pode ser ordinária. E temos as de eficácia limitada, essas exigem a complementação, a regulamentação por meio de lei. Quando essa regulamentação vier descrita, que essa regulamentação deve ser feita por meio de lei complementar, é lei complementar, nós não podemos substituir por lei ordinária. Quando a Constituição não disser nada a esse respeito, lei ordinária. Então nós temos que as leis complementares, elas gozam de reserva constitucional. A própria Constituição vai dizer, neste caso, será feito por lei complementar, ou lei complementar regulamentará tal situação. Quando a Constituição for silente a esse respeito, todo o resto nós estaremos diante de uma exigência de uma lei ordinária. Então nós temos uma diferença em relação à matéria, reserva constitucional para leis complementares e o residual para as leis ordinárias, ok? Sim, mas existe outra diferença igualmente importante, que se a matéria é reservada para a lei complementar, porque o assunto tem uma importância, um significado mais amplo, nós vamos precisar de um quórum também diferenciado. Nós vamos precisar de um número maior de votos para aprovar uma lei complementar. Então, daí que a própria Constituição diz: as leis complementares serão aprovadas por meio de maioria absoluta. As leis ordinárias por meio de maioria simples, depois nós vamos ver esses artigos. Mas o que vem a ser esse quórum de maioria absoluta e o quórum de maioria simples? Nós estaremos diante de um quórum de maioria absoluta toda vez que se exigir mais da metade dos votos dos membros daquele corpo legislativo. Ou seja, toda vez que eu precisar de mais da metade dos votos da Câmara ou de mais da metade dos votos do Senado, de forma mais técnica, o primeiro número inteiro depois da metade dos membros, do total de membros da Câmara, do total de membros do Senado, nós estaremos diante da necessidade de uma maioria absoluta. Então, a maioria absoluta é isso: o primeiro número inteiro depois da metade de todos os membros, estando presente ou não. Então, nós temos lá 81 senadores, o primeiro número inteiro depois da metade, para formar uma maioria absoluta, seria 41, vai dar 40,5, primeiro número inteiro depois da metade seria 41. Eu preciso desse 41 se estiver presente 81, se estiver presente só 80, se estiver presente só 50, eu vou precisar de pelo menos 41. Por quê? Porque é o primeiro número inteiro depois da metade de todos os membros, estando eles presentes ou não, ok? Bom, já para a aprovação de uma lei ordinária, eu preciso de maioria simples. O que é isso? Teve quórum suficiente para a realização da reunião? Então, estando ali os presentes, eu preciso da maioria apenas dos presentes. Imagine que desses 81 senadores, no dia só estavam presentes 50. Eu vou precisar de quantos votos? Do primeiro número inteiro depois da metade dos presentes. Nesse caso, 26 votos. Compreendido isso? Pesquisem, estudem um pouquinho a respeito do quórum para fazer a fixação. O certo é que o processo legislativo para a elaboração das leis complementares e das leis ordinárias tem duas diferenças. O primeiro em relação à matéria. Se eu estou tratando de matéria reservada na Constituição para a lei complementar, eu preciso de um projeto de lei complementar. Se eu estou diante de uma matéria residual, onde a Constituição não exigiu lei complementar, eu vou estar tratando de um processo ordinário com maioria simples, ok? Fechado nisso?
Então, beleza, bola para frente, dá uma fixada boa sobre isso. Professor, onde está isso? Onde está dizendo isso? Vai lá no artigo 47, abre sua Constituição comigo. O artigo 47 diz assim: salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos membros. Está dizendo tomadas por maioria de votos. Não está dizendo que é por maioria absoluta. Nesse caso, nós entendemos que é a maioria simples. Então, todas as matérias serão tratadas por maioria simples, a não ser que a Constituição exija um quórum diferenciado. Então, a lei ordinária, como a Constituição não exigiu, maioria simples. Vamos lá no artigo 69. O artigo 69 diz assim: as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Ou seja, aqui a própria Constituição já diz: se é um projeto de lei ordinária, se é matéria exclusiva de lei complementar, eu vou precisar de maioria absoluta. Este é o fundamento jurídico no qual você vai justificar a sua resposta para a lei complementar ou para a lei ordinária. Tranquilo? Então, beleza. Vamos dar um pulo. Desculpa aí, essa tossição é o ar. Vocês sabem que eu tenho problema com esse negócio de ar-condicionado. Vamos lá. As medidas provisórias, tá? Bom, o artigo 62 traz o seguinte: em casos de relevância e urgência, destaque, relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. O que esse artigo está nos dizendo? Olha, ele está nos dizendo o seguinte: vai acontecer situações de relevância e de urgência tão grande dentro da vida social do país, que o presidente da República, como chefe do Poder Executivo, precisará tomar decisões imediatas. Decisões que não poderão esperar a burocracia do processo legislativo. Burocracia que é bem-vinda em tempos de paz e de tranquilidade, mas que pode ser um empecilho para uma ação rápida do Poder Executivo diante de uma situação de calamidade pública, por exemplo. Ela estabelece que o presidente terá esse instrumento. Que instrumento é esse? É uma norma, uma espécie constitucional que não é uma lei, mas que tem força de lei, a qual se denomina medidas provisórias. Então o artigo já estabelece as situações permissivas para se editar uma medida provisória: situação de urgência e situação de relevância. E estabelece o presidente da República como o único legitimado, é o chefe do Poder Executivo, para editar esse tipo de medida provisória. Ela é lei, professor? Não, mas enquanto vigorar, vigorará com força de lei até ser convertida em lei pelo Congresso Nacional. Veja, o presidente da República poderá adotar e deverá submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Como é que é isso? O presidente, agora, esse período que nós estamos passando de pandemia, tem editado várias medidas provisórias. Por quê? Porque a situação é realmente de urgência e realmente é relevante. Como é que funciona? O presidente edita isso hoje, publica no Diário Oficial hoje e envia para o Congresso Nacional hoje. Submete à apreciação de quem de direito deve tratar da elaboração dessas normas. Só que o presidente da República não poderia ficar parado diante da situação de emergência. Então ele toma a decisão, essa decisão tem forma de uma medida provisória, mas tem força de lei, que deverá ser submetida ao Congresso. Por que submetida ao Congresso? Porque o Congresso vai dizer da continuidade daquela medida provisória ou não. O Congresso vai dizer: essa medida provisória deve ser convertida em lei, e aí ela será convertida em lei ordinária e se perpetuará no tempo. Ou essa medida provisória cumpriu já os seus objetivos durante o período que ela vigorou, ou nós não concordamos com essa medida provisória, vamos rejeitar essa medida provisória e ela perderá o seu vigor daqui para frente. É para isso que ela será submetida ao Congresso Nacional. Veja, uma vez elaborado pelo presidente a medida provisória, ele vai submeter ao Congresso Nacional, mas ela já tem validade. E qual é o prazo de validade de uma medida provisória? O próprio artigo 62 vai nos trazer o seguinte: que o prazo de validade dessas medidas provisórias é de 60 dias. E esse prazo poderá ser prorrogado por igual período. Então, veja,
A medida provisória foi publicada hoje, ela passa a valer 60 dias corridos. Esse prazo é para que o Congresso se prepare, analise, estude, debata e a converta em lei. Pode ser que esse prazo não seja suficiente, então ele pode ser prorrogado por igual período. Aí nós teríamos que a medida provisória poderá vigorar por 120 dias. Certo? Certo. Porém, nós já fizemos aquele estudo sobre o período de funcionamento das casas do Congresso Nacional e sabemos que tem um recesso ali. Se por acaso esse prazo de vigência da medida provisória coincidir com o recesso, será suspensa essa contagem e voltará a ser contada ao final, tá bom? Então esse prazo de vigor da medida provisória de 60 dias, prorrogável por igual período, ele não é contado durante o período de recesso do Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada lá no artigo 57 da Constituição, ele diz assim, ó, Congresso Nacional reunir-se anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Esse período no mês de julho e o período de dezembro a fevereiro novamente é um período de recesso. Nesse período de recesso, os prazos não se contam para efeitos do processo legislativo, ok? Bom, esse é o prazo então. A Constituição diz a medida provisória vale por 60 dias após a publicação pelo presidente, após ser publicada no Diário Oficial da União, e ela pode ser prorrogada e esse prazo não será contado no recesso, ok? Mas existe um prazo também para que o Congresso possa começar a agir a respeito, para que o Congresso possa começar a deliberar, porque a medida é provisória e ela precisa, nós sabemos, não pode ter vácuo jurídico, ela precisa ou ser convalidada em lei ordinária ou ela precisa ser rejeitada pelo Congresso e que o Congresso assim se manifeste através de resolução. Então a própria Constituição estabelece que o Congresso tem o prazo de 45 dias após a publicação a edição dessa medida provisória para começar a deliberar sobre isso. E se o Congresso não o faz, o que vai acontecer? Essa medida provisória vai entrar na situação de urgência. O que significa dizer que haverá o trancamento da pauta do Congresso Nacional. A situação é urgente, a situação é de relevância. Então, se em 45 dias o Congresso, por força própria, não agiu para começar a deliberar sobre essa medida provisória, vai haver o trancamento da pauta. O que quer dizer isso? Tudo que está na fila ali para ser votado para e a emenda sai lá, a medida provisória sai do final da fila e vem para o começo da fila para ser votado. É uma forma de obrigar o Congresso Nacional a deliberar sobre isso, não a aprovar. Vai aprovar se quiser, tem independência entre os poderes. Mas é uma forma de dizer, olha, é uma medida importante, é urgente, é relevante. Senão, não teria necessidade de dar um instrumento como esse ao presidente. Contudo, se vocês não começam a deliberar sobre isso em 45 dias, haverá o trancamento da pauta. É uma forma de impelir o Congresso a cumprir o seu papel. Ok? Fechado nisso, são alguns prazos básicos que nós temos relativos às medidas provisórias. Tá bom? Bom, deixa eu pegar a minha Constituição novamente, vamos lá no artigo 62 novamente, porque existem algumas matérias que não podem ser tratadas por medidas provisórias. Quais são elas? O parágrafo 1º nos diz, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria relevante. Toda vez que a matéria tratar de nacionalidade, cidadania, direito penal, processo penal, direito eleitoral, organização do Poder Judiciário, planos plurianuais e diretrizes orçamentárias, não poderá ser objeto de medida provisória. Isso tem que ser tratado por meio de lei. Outro impedimento, toda vez que a matéria visar a detenção ou sequestro de bens de poupança popular, lembra do governo Fernando Collor, da ministra Zélia, toda vez que tratar da detenção de sequestro de bens, de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro, não se poderá fazer por meio de medida provisória. É uma forma de garantir a autonomia do poder popular,
sendo isso feito pelos representantes do povo no Congresso Nacional e não por uma medida provisória do presidente da República. E toda vez que for uma matéria reservada à lei complementar. Então veja, se a matéria é reservada à lei complementar, ela não pode ser objeto de medida provisória. Repito, toda vez que a matéria for reservada à lei complementar, ela jamais poderá ser objeto de medida provisória. O que vem a nos demonstrar que a medida provisória tem a mesma hierarquia de lei ordinária. Tanto que uma medida provisória, caso o Congresso ache por bem convertê-la em lei, ela será convertida em lei ordinária. Fechado? O que mais que há de impeditivo? Em matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente. Veja, teve um projeto de lei, o Congresso já sancionou, enviou para o presidente. Está dependendo da sanção ou do veto do presidente único e exclusivamente. O presidente nem vetou e nem sancionou e faz uma medida provisória sobre o mesmo assunto. Vetado. Não pode. Tá bom? Fechado nisso aí. Pessoal, então, acho que eram alguns pontos que eu achei que merecia destaque. O nosso tempo aqui é curto. Eu peço a vocês que leiam com força mesmo de vontade o artigo 61 e o artigo 62. Com base no que você for descobrindo aqui, eu vou respondendo as suas perguntas lá no fórum, as suas dúvidas e algum ponto que eu não tratei aqui, porque é um vídeo de 20 e poucos minutos, eu não vou conseguir tratar de todos os pontos. Então você saliente esses pontos para nós lá no fórum, ou na rede de WhatsApp aí, e eu vou respondendo isso, tá bom? Olha, vamos tratar sobre a deliberação do presidente da República, a deliberação do Poder Legislativo, do Poder Executivo na elaboração das leis. Quando entra o Poder Executivo? Depois de aprovado pelo Congresso Nacional. Vai passar pelo Poder Executivo, certo? Quais os instrumentos estão à disposição do presidente? Vamos tratar disso lá no fórum. Tá bom? Lá nós podemos falar de sanção e de veto político e de veto constitucional. Pessoal, foi uma honra. Perdão por às vezes não estar tão à vontade aqui diante da câmera, mas eu vou melhorando nisso e conto com o seu esforço, conto com a sua colaboração. Não deixe de visitar o Moodle, a nossa plataforma, não deixe de participar do fórum. É lá que nós vamos contabilizando a sua presença, a sua participação. É preciso que você visite essa plataforma, tá bom? O que eu faço ao disponibilizar no WhatsApp é apenas um cuidado a mais com aquelas pessoas que não têm acesso a um computador em casa e etc. E também por meio do WhatsApp, onde você estiver aí, você vai conseguir assistir a minha aula. Mas as dúvidas nós vamos fazer lá no Moodle. Tá bom? Lá no fórum. Vou deixar um materialzinho, um PDF e a indicação de algumas leituras. Valeu? Uma honra estar com você. Se cuide, guerreiro. Se cuide, guerreira. Vamos juntos. Né? A faculdade tem trabalhado duro para passar por cima de todos esses problemas. Eu sei da sua dificuldade, mas é nesses momentos de dificuldade que nascem os grandes guerreiros. E eu conto com a sua ascensão nesse momento. Vamos nessa? Força!